Já estamos de volta com o programa TV Câmara Recebe. Hoje temos aqui a presença da Ângela Maria, supervisora de ensino, trabalha com protagonismo juvenil e projeto de vida na diretoria de ensino. O primeiro bloco eu encerrei falando da importância dos pais também serem canais para a vida do filho, não simplesmente encaminhar para a escola, mas participar desse processo de desenvolvimento. Como a gente mesmo falou, a senhora falou no primeiro bloco, tudo é um processo, né? E isso vai acontecendo aos poucos. Então, formar o filho tem que ter a presença do pai, né? Tem que ter a presença dos pais, da família, tem que ter incentivo. E você teve isso como experiência, né, de vida, né? Tive sim, né? Eu tenho algumas histórias de família que mostram isso, né? Eu tenho relato do projeto de vida, né? Quando falo do projeto de vida, é muito importante que os pais, eles incentivem os filhos a terem um projeto de vida, né? Quer fazer planos para o futuro, sonhar, e o projeto de vida, objetivo. Ele pode mudar. Hoje eu tenho o projeto de vida de ser dentista. Amanhã o meu projeto de vida pode mudar, né? De acordo com o que eu vou vivendo, mas o importante é você ter um projeto de vida, né? E a respeito disso eu tenho muitas situações como professora e como mãe. Vou começar como mãe, né? A minha filha mais velha, ela, desde pequenininha, ela ama animais. Muito pequenininha. Para você ter uma ideia, né? Nós tínhamos uma horta no fundo do quintal e ela criava até os bigatinhos de couve que nasciam na folha da couve. Bom, trazendo uma caixinha de sapato. E ela foi crescendo e dizendo pra gente que ela queria ser médica veterinária. As condições financeiras, você sabe que uma faculdade de medicina veterinária, se você for pagar, não dá. Dependendo, né, da situação financeira não família, dá. Né? E a minha situação na época não dava. Então eu comecei a dizer para ela, olha, vamos pensar em outras coisas, né? E aí, um dia meu irmão do meio, sabiamente, me chamou de canto, longe dela, é claro, falou para mim assim, não, você não vai matar o sonho da sua filha. Você vai mostrar caminhos para ela, né? É difícil, mas não é impossível. Então mostre caminhos, que ela tem que estudar muito, que ela precisa entrar numa faculdade estadual para que você não precise pagar mensalidades, né? E que ela tem que se empenhar muito, ser muito boa para ela chegar lá. E a minha filha chegou. Nossa, né? Nós incentivamos e ela chegou. E com alunos eu tenho assim uma série de histórias, né? Só para falar, mas a atenção dos pais de incentivar, porque muitas vezes os pais, para quê, né? Você vai fazer isso aí, isso não dá dinheiro. Tem muito assim, tem muitos pais que querem determinar o curso. Não, você faz isso, que é isso. Sim, é o que acontecia comigo. Eu dizia para minha filha assim, não dá, filha, veterinária, mãe, nós não temos nem, vou falar assim bem, né, o que eu dizia para ela, tadinha. Nós não temos nem um pardal para dar água, né, filho? O que você vai querer ser médica veterinária? Né? E aí foi quando meu irmão me fez ver o que eu estava... Então, o pai, ele é muito importante. Pai, mãe, família é muito importante. Para que esse projeto de vida, ele esteja ali. É uma plantinha. Precisa ser regada, né? Você não pode matar o sonho. Não pode, não mate o sonho das pessoas. É muito horrível quando você vê histórias assim, de uma aluninha de 6º ano, de uma família carente, que diz na sala de aula, quando vocês estão conversando, o professor conversando, perguntando o que você vai ser, o que você gostaria de ser, e a menina vira para a professora e fala, olha, eu quero ser médica. Aí a professora vira e fala, imagina, você é médica, né? Imagina, você não vai conseguir, né? Então, isso daí é matar o sonho, não mate o sonho das pessoas, né? As pessoas, elas precisam ter isso regado. Você indica caminhos, você faz o caminho, né? Mostra por onde ele pode ir. Nesse sentido, eu fui professor, lecionei durante 20 anos e eu tenho muitas histórias, né? Eu tenho a história daquele aluno que era drogado, que estudava no período noturno, que dava trabalho, né? E que eu entrava na sala de aula e puxava a cadeira, sentava perto dele,
e começava a conversar, né? E aí eu fui descobrindo todo o histórico dele, e o motivo, o que tinha acontecido, por que ele era daquele jeito, o que levou, né? Então você se aproxima desse ser humano e você percebe que esse ser humano, ele está ali numa condição muito difícil, muito triste, e que você como educador e como ser humano precisa acolher, né? Eu tive esse aluno, e este aluno, um dia conversando, né, era uma classe que tinha lá uns 4 ou 5 que eram terríveis, e a minha aproximação com eles era muito boa, tanto que eu convivo muito bem com eles até hoje. E esse aluno um dia conversando comigo, lá no fundo, sentava no fundão, viu gente, era o povo do fundão, né? Eu passava o que tinha as atividades para os outros, eu fazia mais ou menos a estratégia que a minha professora fez comigo com os livrinhos de leitura, né? Mas aí era na conversa. E eu percebi que ele, o tempo todo ele conversava comigo com a mão assim. Aí um outro colega lá do fundo falou, professora, ó, fulano tá pondo a mão na boca aí pra senhora não ver, que ele tá sem dente. Eu falei, mas sem dente? O que aconteceu? Professora, brigou lá na vila, bateram nele, quebraram o dente dele. Nossa, né? Aquilo doeu bastante, né? Esperei, terminou a aula. No intervalo, procurei o aluno, sentei com ele no pátio, conversamos bastante sobre todas as situações, inclusive me ofereci para ajudá-lo a ir para o dentista, colocar o dente, né? Porque isso também para um jovem é difícil. Nossa. Né? E dependendo do ano que isso ocorreu, bullying comia solto, sim, né? sim. Já era de uma família pobre e tudo, né? Então, já tinha toda essa questão de se inferiorizar. E assim seguimos, na conversa durante muito tempo. E esse meu aluno terminou o ensino médio e não fazia alguns tempos que eu não o via. Fiquei sabendo que ele tinha mudado para uma cidade próxima. Numa virada de ano novo, estou saindo de casa. E um detalhe, né? Eu adoro coisa antiga. Professor de história, eu tenho um Opala. Esse Opala eu ia trabalhar com ele. E os alunos amavam esse Opala. Então eles pediam, professora, me leva. Cada dia eu fazia um rodízio para entregar os alunos. E eu estava saindo com o meu Opala, né? Virada de ano novo. Eu escutei aquele grito, professora, parei o carro. Vi aquele moço lindo, né? Camisa impecável, calça impecável. Eu olhei e falei, né, não reconheci de primeiro momento. Quando ele se aproximou, era ele. O meu aluno que um dia tinha tido o dente quebrado, né? E que tinha todo um histórico muito triste. Desci do carro, já abracei. Nossa, mas como você tá bonito, o que tá acontecendo com você? Onde você tá? Aquela coisa. Aí ele foi me relatar que ele tinha mudado para a cidade vizinha, que neste tempo que ele ficou lá, ele chegou ao fundo do poço. Falei, professora, se existe um fundo do poço, eu cheguei nesse fundo do poço e algumas pessoas me enxergaram neste fundo do poço, me resgataram. Em todo momento eu lembrava da sua conversa comigo e fui me cuidar, professora. Hoje eu já não estou mais usando drogas, eu estou num bom trabalho e estou tocando a minha vida. Já tenho uma namorada, ele me convida para o casamento, né? E conversamos bastante. E aí, depois de um tempo, eu reencontro esse meu aluno. Hoje ele está nessa cidade, hoje ele é vereador nessa cidade, né? E ele me contou o que aconteceu com ele nessa cidade para ele chegar a ser vereador. Ele trabalhava como porteiro numa empresa e um vereador da cidade, que estava sempre por ali, né, o viu e o sonhou. Né? Alguém o sonhou também na carreira política. E ele convidou para ser assessor, esse vereador convidou para ser assessor. Ele foi ser assessor do vereador, trabalhou algum tempo lá. O vereador falou, acho que aqui tá pouco, vamos mais um pouco. Colocou numa outra função. E um belo dia, próximo às eleições, esse vereador o chamou, falou, olha, eu quero que você seja candidato a vereador. Vou apostar em você, eu vou me candidatar a prefeito. E você vai ser candidato a vereador. Minha família está com você. E ele falou, mas eu não tenho condições, como que... Não, nós vamos apostar. E ele hoje ele está no seu segundo mandato. Que legal. Né? E o mais incrível da história é que aquela professora que um dia sentou, acolheu... Esses dias atrás eu tive uma situação
meus familiares, tem alguns familiares que moram nessa cidade. Tive uma situação de uma familiar com problema de saúde e a gente fica perdido assim, sem saber onde procurar ajuda. Me lembrei do meu aluno. Liguei para ele, né? Pedi socorro e ele imediatamente me socorreu. E aí me faz pensar assim, que aquilo que você planta, você colhe, né? E em qualquer lugar que você esteja. E eu tenho o maior orgulho desses meus alunos. Eu tenho várias histórias. Eu tenho um aluno que o apelido dele era Caixote, né? Por que Caixote? Porque pequenininho, ele saía com uma caixa de engraxate, que era imensa, grande, né, para o tamanho dele, na cidade, para engaixar sapatos e colaborar com a renda da família. E ele era um aluno inteligente, muito inteligente, só que de uma família de 10, 11 filhos, muita gente, uma família muito pobre. Então, não tinha uma expectativa de vida assim muito grande no sentido de carreira, né? E um dia ele disse que estava lá cortando cana junto com os familiares e ele parou e ele disse assim: nossa, mas eu não vou querer, preciso sair desse círculo, eu preciso romper com isso, né? E vou procurar caminhos. E ele me dizia sempre que ele queria ser policial, né? Ele fazia academia, ele era bombado, bonitão, né? Mas, por incrível que pareça, o sonho dele mudou. Naquele dia ele resolveu que ele queria romper o círculo, foi para São Paulo, arrumou emprego em São Paulo, estudava, fazia cursinho à noite, entrou na faculdade na USP de Química. Puxa. Ele disse que não fazia cursinho de graça. Por quê? Ele era muito inteligente, então ele aprendia muito rápido e depois ele dava aula nos finais de semana para os outros, então ele ganhava a bolsa do cursinho. Ele entrou em Química na USP, mas ele resolveu que não era aquilo ainda. E ele queria mesmo era fazer medicina. E ele está fazendo medicina. Que legal. Hoje esse meu aluno tem 30 e poucos anos, está no 2º ano de medicina na Universidade Estadual e tenho o maior orgulho. Além de tudo, que a gente tem altos papos, né? Ele gosta muito de filosofia, gosta muito de história, a gente troca muitas ideias e livros, a gente tem altos papos. E no último ano agora, o ano passado, ele estava estudando em casa por causa da pandemia, a gente se conversava muito, ele entrou em contato comigo e conversando, ele falou: professor, mas está difícil, tem que ficar lendo, a minha vista está meio que embaçando. Eu falei: preciso ir no oculista, né? No oculista não, no oftalmo. E ele falou: professora, mas não está difícil? Falei: pera aí que nós vamos dar jeito. Juntei as ex-professoras, entrei em contato com as minhas amigas e pagamos então oftalmo, óculos, e hoje ele está enxergando bem e estudando. Então são algumas histórias que me preenchem, me aquecem o coração, porque mostram o quanto a figura de um professor ou de um adulto que entenda essa questão dos sonhos, né, e do protagonismo, o quão ela é importante na vida das pessoas e que faz com que as pessoas progridam. Quando eu comecei hoje dizendo que a pessoa só oferece aquilo que ela tem, então você precisa formar as pessoas para que elas tenham sonhos, para que elas busquem os caminhos, para que elas protagonizem a sua história, a sua aprendizagem. E foi o que o meu aluno fez, né? Os meus alunos fizeram. Ângela, e na diretoria de ensino vocês hoje trabalham isso para que os educadores tenham esse olhar, vamos dizer, um olhar 360. Não seja só de passar o conhecimento, mas sim também de olhar para o contexto social que o aluno vive, né? Olha, social, emocional. Sim. Hoje mesmo nós estamos tendo formação na DE para os diretores e professores coordenadores das escolas do Programa Ensino Integral. O Programa Ensino Integral é um modelo, ele traz um modelo, uma organização que já prevê na sua grade curricular aulas de projeto de vida e de protagonismo juvenil. Então, aquilo que eu sonhei está acontecendo, né? Então, isso me empolga muito.
Então, quando nós trabalhamos com os nossos alunos na escola, nós preparamos os professores para que eles façam esse trabalho. Então, é um trabalho já com um material pronto, para que seja acrescentado, enriquecido, para que os alunos pensem na sua vida, na sua trajetória, aquilo que eles propõem. Então, no início do ano, primeiros dias de aula, a gente faz o que a gente chama de acolhimento. Então, neste acolhimento, os alunos são recebidos e trabalhados com dinâmicas para que eles pensem sobre o que eles pretendem da vida. Certo. A partir do projeto de vida, a gente faz o levantamento do que eles querem. Tudo que acontece na escola gira em torno deste projeto de vida. Então, eu estou dando aula lá de história. Dentro da sala de aula, eu tenho alunos que gostariam de ser médicos, advogados, nutricionistas, professores, né? Como que eu, professora de história, posso, dentro das minhas aulas, da minha disciplina, subsidiar esse aluno para que ele tenha referências e para que ele se fortaleça para conquistar o projeto de vida. Então, na minha aula, do currículo, eu faço isso, mas temos disciplinas específicas para isso. Certo. E é muito bacana. É muito bacana. Eu tenho situações assim, projeto de vida de uma escola que os alunos, eles perceberam que eles precisavam, né, buscar caminhos e entender como que era o trabalho, vamos supor, de um agrônomo, de um veterinário. Então, eles vão atrás de convidar as pessoas para que estejam ali, que conversem com eles. Isso é muito interessante, né? Porque geralmente a gente deixa isso por conta só do professor. E esse movimento é inverso, é o aluno que busca, né? Claro que com a ajuda do professor, tá? É muito importante. E eu já tenho alunos porque a primeira escola nossa do Programa Ensino Integral, ela iniciou em 2014 na DE. E eu já tenho alunos que saíram da escola e já estão dando continuidade no projeto de vida deles. Inclusive, eu tenho um aluno que no primeiro ano do Programa Ensino Integral, ele veio aqui para a DE fazer a abertura da reunião e ele fez uma apresentação do Menestrel, Shakespeare. E esse meu aluno hoje, ele faz jornalismo. Nossa, que legal. Né? Então, o projeto de vida dele qual era? Né? Era voltado para a comunicação, para o jornalismo, e hoje ele conseguiu, ele está lá. É muito bacana. Né? E muitas outras histórias que a gente tem. Se você me perguntar assim, dá para escrever um livro. E eu adoro, sabe, gente? Eu falo que, antes de mais nada, nós precisamos gostar de gente. Quem não gosta de gente, quem não gosta de emoção, quem não gosta de se doar, não pode ser educador. Né? Porque esse contato é importante e nós fazemos, se a gente conseguir trabalhar direitinho, nós fazemos uma diferença na vida das pessoas. E eu posso dizer para você, eu já fiz a diferença na vida de muitos, porque os meus relatos e os retornos e os feedbacks que eu tenho deles, né, é muito importante. Né? Eu tenho um aluno que trabalha em São Paulo, ele é esse pessoal que recebe o carro e guarda o carro. Manobrista? Manobrista, né? E ele vem passar Natal, Ano Novo, férias, ele vem para minha cidade porque ele ama. E ele me liga, tô indo, hein? Já me liga, manda mensagem. E aí, tá, tudo bem, por que você tá me avisando? Eu quero te ver, professora. A última vez que ele veio, então eu combinei. Hoje nós vamos nos reunir. Ele e mais algumas outras alunas que são professoras. E nós nos reunimos para comer uma pizza. E aí ele me mandou a mensagem: professora, se eu já te amava, hoje eu já te amo muito mais, professora. Quer dizer, esse contato é importante, né? É um vínculo, né? Um vínculo. Falar de aluna professora, eu tenho uma. Pode falar, pode, né? Tem tempo? Estamos com o tempo estourado, mas pode contar essa história. Eu tenho uma aluna, ela professora de história. Olha que menininha, terrível. Ela sentava lá no fundo da sala, eu começava a aula, ela me desafiava o tempo todo com perguntas, ela me colocava na parede, né? Ela queria saber tudo, eu falava, estava explicando um assunto, ela estava lá, me colocando, me questionando. E aí, quando chegou o terceiro ano, época do vestibular, a Unesp, ela manda ainda, se eu não me engano, inscrições para o vestibular gratuitas
para alunos de escola pública. E naquela época era uma só que vinha para cada ano, de terceiro ano. Então ela se inscreveu e não... mais alguns alunos quiseram, nós fizemos sorteio para ser uma coisa mais democrática. E ela não conseguiu, foi outra aluna que conseguiu. Mas, como ela era uma aluna muito inteligente e a gente percebia isso, o que nós fizemos? Nós nos unimos, os professores, e pagamos o vestibular dela, né? Dela e de alguns outros que quiseram. Então, o dia que ela foi fazer a inscrição, eu perguntei para ela, e aí, você vai se inscrever, você vai fazer qual curso? Letras, professora. Nossa, eu fiquei muito brava, né? Falei, pensei que era história, né? O tempo todo ela me instiga, ela me cobra, ela quer aprender história e agora vai fazer letras, né? Mas fiquei quieta, não falei nada, quer fazer letras, faz, bacana, isso mesmo, vai, foi. Foi, fez o vestibular e passou. Aí chegou na escola, comentando, né? Tinha passado no vestibular, foi lá agradecer. Nossa, a gente toda feliz, né? Aí ela falou, professora, tem uma coisinha para te contar. Eu falei, o quê? Ela falou, não era letras, professora, eu vou fazer história. Por sua causa, você é minha referência. Ai, que legal. E hoje nós somos parceiras de trabalho. Nossa, não né? tem preço isso. Não tem preço. Ela é uma excelente professora e minha amiga, né? Como ela, eu tenho outras, né? Tem uma outra que fala que primeiro nota vermelha da vida dela fui eu que dei, né? E ela se formou em história, né? E a gente tá sempre junto, são amigas. Eu tenho uma outra que também me desafiava muito, que se formou, é professora, então nós temos um grupo das minhas ex-alunas que hoje são professoras. E que dizem para mim sempre, professora, você é a nossa referência. Então, mas eu sou a referência por quê? Não por ser a melhor professora do mundo, mas por ser alguém que as acolheu, acreditou no sonho, né? E que as incentivou. Isso me enche de orgulho. Nossa. E dentro do trabalho na ADE, eu procuro fazer isso, né? Acreditar no aluno, acreditar no seu potencial. E com relação aos grêmios estudantis, nós estamos a cada ano melhorando, né? Os grêmios são ótimos. Estamos no processo agora de eleição e incentivando muito nas escolas para que o projeto de vida dos alunos e o protagonismo seja o centro, né? Porque nós precisamos de pessoas protagonistas, não é, Thiago? Sim, sim, sim. Quando você é protagonista, você não se deixa ser levado. Você consegue ler o mundo e interferir no mundo. Né? Muito legal, Ângela. Queria te agradecer. A gente já até passou um pouco do horário, né, do programa, mas realmente é um trabalho muito interessante que a população que nos assiste precisa conhecer. Os pais também precisam ficar atentos aqui às dicas que foram transmitidas por você, dessa questão de incentivar, de mostrar o caminho, de estar até de repente presente na própria escola, conversando, né, com os professores, participando, porque é um investimento que você está fazendo na vida do seu filho, né? O tempo que você passa com ele é um investimento. Então é muito legal ver essas histórias, ouvir essas histórias que você contou, do professor fazendo a diferença e incentivando o protagonismo na vida das crianças, dos adolescentes. E quem ganha com isso é a sociedade. Sim. Acho que é a sociedade que ganha com um trabalho desse. Então eu queria te agradecer e parabenizar você por esse trabalho. E para encerrar o programa, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo aí. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nós precisamos enxergar mais o ser humano que está conosco, né? Esse ser humano, ele é complexo, ele tem imperfeições, ele tem dificuldades, mas ele é tão rico. Sabe por quê? Porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é com este olhar que nós precisamos olhar para aqueles que estão conosco, para os nossos filhos, para as pessoas. O mundo precisa de pessoas assim, mais solidárias, mais humanas. Está tão difícil tudo, nós passamos por esse período de pandemia, estamos passando. E como que as pessoas perceberam que elas precisam umas das outras? Nós reclamamos muito
reclamamos das dificuldades, reclamamos da vida, do que não está bom, mas a gente precisa enxergar o lado bom das coisas também. Nós precisamos enxergar o lado bom das pessoas, incentivar esse lado bom, né? Eu sempre digo que a gente pode sim apontar o erro, apontar a dificuldade, mas a gente deve, isso deixo bem claro, deve, né, pensar na solução e trazer a solução. E pensando no aluno e no adolescente, no jovem que nós temos em casa, ele não é o problema, ele é solução. Mas para ele ser solução, nós, os adultos que temos mais experiência de vida, precisamos aprender a formar esse jovem. Os pais, eles precisam ter essa consciência de que precisa formar esse ser humano. Sabe, gente, eu sempre digo assim que os filhos, os jovens, eles são um empréstimo de Deus para nós. E se a gente não cuidar muito bem do que Deus está nos emprestando, nos oferecendo, um dia a gente vai ser cobrado sobre isso. Com certeza. E é isso que está acontecendo. As pessoas não estão cuidando muito bem desta raridade, desta joia que Deus nos deu. Por isso que nós estamos tendo tantos problemas com o mundo, com a juventude, né? Tanta maldade, tanta violência, tantas situações difíceis. Por quê? Porque de repente nós adultos estamos falhando, nós precisamos romper com esse círculo. É a história do meu aluno, né? A gente precisa romper com esse círculo de dificuldades, a gente precisa fazer esse mundo um lugar melhor. Mas para fazer o mundo um lugar melhor, a gente precisa acreditar. Nós não podemos esperar o outro fazer por nós. Começa conosco, é conosco que começa. Não é verdade? Então é isso, gente. Os pais, por favor, né? Converse com seus filhos. Ouça. Tenha tempo. Não faça igual aquelas histórias que a gente sabe, né? Que houve algumas histórias contadas do menininho que juntou dinheiro para comprar uma hora do tempo do pai, para poder conversar. Não é? Eu sei que nós temos muitas situações que a vida está muito corrida, mas o tempo de estar com o outro, o tempo de ouvir o outro, ele precisa acontecer. E com relação aos adolescentes, cuidem. Cuidem, porque o que está aí fora é muito atraente. E a gente está vendo muita coisa triste acontecendo. Então cuidem para que essa tristeza não chegue até você, né? Cuidamos na escola, cuidando em casa, a gente vai ter sim pessoas melhores, eu acredito, né? A história deste meu aluno, que era lá um menino que ninguém acreditava nele, jogado nas drogas, perdido, né? Para o mundo, estava perdido para o mundo. Alguém acreditou, alguém apostou, pessoas conversaram, pessoas dedicaram seu tempo e hoje o meu aluno é um assessor de deputado, né? Vereador de uma cidade grande, né? As pessoas gostam, acreditam. A história do meu aluno que engraxava sapatos, né? Rompeu com o ciclo e hoje está lá, né? Na medicina. E muitas outras histórias, gente, é porque não tem tempo. O Thiago vai me bater daqui a pouco. Mas eu tenho tantas histórias que a gente precisa ouvir. Vamos falar de coisa boa? Precisamos falar de coisa boa e que dá certo. Basta a gente acreditar. Eu agradeço o convite, Thiago, tá? Me coloco à disposição. Eu sou faladeira mesmo, assim, eu entro tempo em todo lugar. Mas me coloco à disposição. Se precisar, estamos aqui. Tá certo. Eu queria agradecer, parabenizar mais uma vez por esse trabalho que faz a diferença na vida da pessoa e parabéns por essas histórias e a gente espera que você continue aí por muito, muito tempo trabalhando ou incentivando os novos professores a terem esse olhar 360, né? Não só ensinar, mas também ver o contexto emocional, social do aluno e incentivá-lo a ser protagonista, a ter sonhos, né? Ter um projeto de vida. Parabéns, viu? E então eu também, para encerrar esse programa, quero agradecer você que sempre acompanha a gente aqui na TV Câmara, acompanha nossa programação, os nossos programas. E a gente espera aqui, nesse ano de 2022, ter novos convidados aqui, trazendo histórias para inspirar você a buscar
um mundo cada vez melhor. Muito obrigado, a gente se vê num próximo programa.